Uma batalha invisível começou há muito tempo. Ela não é travada com espadas de ferro, mas com escolhas, orações e resistências silenciosas. Há casas que parecem em paz por fora, mas por dentro carregam gritos sufocados, portas fechadas, corações distantes. E hoje, o céu decidiu intervir. No mundo espiritual, algo foi movimentado. Uma convocação foi feita no trono do Altíssimo. E 3 arcanjos de Deus receberam ordem direta para descer até aqui. Eles vêm em missão, não para observar, mas para agir onde os homens não conseguem mais. São Miguel, o comandante da luz, ergue sua espada e se coloca na porta da sua casa. Não vai permitir que o mal continue circulando livremente. Tudo o que foi permitido por cansaço, distração ou ignorância será agora confrontado. São Gabriel, mensageiro do Eterno, desce com notícias que mudarão o rumo de situações paradas há anos. Ele carrega a palavra que destrava o impossível, que abre portas seladas, que anuncia um novo tempo mesmo onde tudo parecia já selado. E São Rafael, o curador silencioso, vem com suas mãos cheias de unção, tocando as feridas que nem você sabia que ainda doíam. Ele não apenas cura doenças do corpo. Ele entra onde a medicina não chega, onde os exames não mostram, onde a alma sangra em silêncio. Se você apertar os olhos da fé, verá o movimento. Verá as sombras batendo em retirada. Verá as correntes espirituais sendo partidas. Verá uma luz se acendendo no centro da sua casa. Porque esta oração não é comum. Ela não foi escrita para emocionar. Ela foi gerada em clamor. Ela foi feita para romper. Hoje, não estamos pedindo apenas bênçãos. Estamos declarando guerra ao que contamina sua casa por dentro. Estamos enfrentando vícios que passam de geração em geração. Palavras que foram lançadas como maldição. Acontecimentos que marcaram espiritualmente o ambiente onde você mora. E esta casa será visitada agora, com autoridade, com limpeza espiritual, com fogo de Deus. Não importa o que aconteceu entre essas paredes. Quantas vezes houve gritos, portas batidas, lágrimas escondidas, noites mal dormidas, ofensas engolidas. Hoje, os céus decidiram pôr um ponto final na influência das trevas neste lugar. Você vai orar comigo, não como quem implora, mas como quem toma posse do que já foi liberado no céu. E os arcanjos estarão ao redor, enquanto cada palavra for pronunciada. Eles estarão percorrendo os cômodos da sua casa, entrando nos quartos, selando portas, fechando brechas, cortando laços invisíveis com o erro, quebrando alianças que nunca deveriam ter sido feitas. Enquanto essa oração acontece, o mundo espiritual se organiza. Os céus reagem. O mal recua. O nome de Deus é exaltado sobre o seu lar. Mas saiba, essa oração exige verdade. Não adianta rezar com distração. Não adianta repetir palavras sem abrir o coração. Hoje é dia de exposição espiritual. De colocar na luz o que ficou escondido por tempo demais. De tirar o pó da fé adormecida. De assumir um novo posicionamento diante de Deus. Você vai clamar por sua família, mesmo por aqueles que não acreditam, mesmo pelos que zombam da fé, mesmo pelos que estão perdidos, viciados, frios, distantes. Porque os anjos não precisam de aplauso para agir. Eles precisam de autoridade dada por uma oração sincera. Hoje, o que está travado começa a fluir. O que está ferido começa a sarar. O que está escuro começa a ser iluminado. Se você sente que esta oração é para você, então declare em voz baixa, como um pacto silencioso com o céu. Eu permito que Deus entre na minha casa. Eu autorizo os anjos a guerrearem por mim. Eu creio que hoje, algo vai mudar de verdade. Não olhe para o que está do lado de fora. Não se distraia com o barulho ao redor. Essa guerra não será vencida com gritos.
Ela será vencida em silêncio, na profundidade da fé, na entrega completa do seu coração. Agora, respire fundo. Deixe os pensamentos se acalmarem, porque o céu já está presente, e os arcanjos já estão de pé. A oração começa agora, e com ela, o que parecia perdido será resgatado, o que parecia morto será restaurado, porque o Deus que age através dos seus mensageiros vai reescrever a história da sua casa a partir deste momento. São Miguel Arcanjo, chegou a hora. Entra com tua espada desembainhada. Tu, que não recuas diante do inferno. Tu, que bradas com força, quem como Deus? Tu, que conduz legiões celestiais com autoridade absoluta. Hoje, te pedimos, entra nesta casa. Mas não entres como visitante. Entra como comandante. Como aquele que veio reordenar o ambiente espiritual de todo este lar. Passa pela porta principal. Sela as entradas. Cancela as permissões que foram dadas sem discernimento. Fecha as brechas deixadas por negligência espiritual, por decisões erradas, por alianças feitas no passado. Vai entrando cômodo por cômodo. Na sala, onde há discussões, desentendimentos, onde palavras feriram mais do que gritos. Que tua presença traga silêncio santo, reconciliação verdadeira, preservação da unidade. Vai até a cozinha, onde o alimento é preparado, e sela esse espaço como lugar de provisão e gratidão. Se houve medo da escassez, espírito de miséria, palavras de reclamação ou murmuração, purifica com tua espada flamejante. Segue até os quartos, onde corpos descansam, mas almas estão em guerra, onde há pesadelos, opressão noturna, insônia, onde o medo se instalou no travesseiro, onde o passado visita com dor. Cobre as camas com teu escudo, sela as janelas, expulsa todo espírito de perturbação, de lascívia, de ansiedade, de agitação espiritual. Nos banheiros, onde a limpeza do corpo acontece, purifica também a mente. Desbloqueia pensamentos pesados. Liberta quem se olha no espelho e não se reconhece. Sela os olhos espirituais para que enxerguem com clareza o valor que Deus deu a essa vida. Passa pelos corredores, onde se cruzam memórias, conversas, pressas e silêncios, onde a rotina parece consumir a espiritualidade. Sela os caminhos dessa casa com presença constante do céu. E se houver algum cômodo onde se praticaram coisas ocultas, leituras perigosas, invocações erradas, se há objetos espiritualmente carregados, se há símbolos consagrados ao erro, ilumina com tua espada, revela com tua luz, e que tudo seja removido, sem medo, sem apego, sem justificativa. Tudo que não glorifica o nome de Deus, tudo que serve como ponto de acesso do inimigo, que seja agora queimado espiritualmente pelo fogo do céu. Vai, Miguel, até os eletrônicos desta casa, celulares, televisores, computadores, caixas de som, que essas telas não sirvam mais como porta de distração para o inferno. Que as imagens que entram sejam filtradas pela santidade. Que os conteúdos que se consomem edifiquem e não destruam. Que a internet não seja instrumento de contaminação. Que cada clique seja consagrado. Protege também o carro dessa família. Que haja segurança nos caminhos. Livra de acidentes, de colisões, de armadilhas no trânsito. Que toda rota seja guardada. Que os que dirigem estejam sob teu olhar. Miguel, tu conheces os ataques sutis. Tu vês os espíritos que andam escondidos. Tu sabes onde o mal está tentando se infiltrar. Corta, revela, arranca, dissipa. Se houve palavras malditas lançadas contra este lar, inveja disfarçada, julgamentos pesados, feitiços, orações contrárias,
objetos enviados com más intenções. Que tudo isso seja desfeito agora. Que tua presença seja muralha espiritual. Que tua espada seja limite sagrado. Que tua voz silencie os gritos do mal. E se houver aqui alguém aprisionado por vícios, pornografia, álcool, drogas, jogatina, redes sociais sem controle, vícios de controle, manipulação, liberta agora com autoridade. Se há alianças erradas, relacionamentos que não vêm de Deus, amizades que servem de armadilhas, parcerias contaminadas, rompe agora os laços espirituais. Desfaz todo acordo oculto. Que haja corte definitivo com tudo aquilo que escraviza. E se dentro desta casa alguém vive em rebeldia, escolhendo caminhos que desagradam a Deus, andando com quem afasta da luz, perdido em distrações ou filosofias enganosas, então traz de volta, Miguel, resgata, chama pelo nome, restaura a identidade espiritual. Miguel Arcanjo, levanta-te agora como defensor desta família. Estabelece um cerco de fogo ao redor desta casa, de dia e de noite, na entrada e na saída, no físico e no invisível, no corpo e na alma. Que a tua presença seja como o próprio céu acampado aqui. Hoje, esse lar é selado. Hoje, essa atmosfera muda. Hoje, a batalha invisível começa a ser vencida. E declaramos com fé, com São Miguel à frente, nenhuma força maligna terá poder. Nada poderá tocar o que foi consagrado ao Deus vivo. Esta casa é território sagrado. Este lar agora pertence ao céu. São Rafael Arcanjo, tu foste enviado por Deus com a missão de curar. Curar o que os médicos não conseguem explicar. Curar onde os exames não alcançam. Curar aquilo que o corpo sente, mas que a alma grita em silêncio. Hoje, te pedimos com urgência e fé. Entra neste lar como médico do céu. Entra com tuas mãos ungidas. Traz o remédio que desce do alto. E toca agora, uma por uma, as enfermidades que se escondem no corpo e nas emoções. Senhor Deus, tu conheces quem está ouvindo essa oração agora. Sabes o nome da doença que tem cansado esta pessoa. Sabes os diagnósticos difíceis, os exames assustadores, os sintomas recorrentes. Sabes o medo que vem antes de cada consulta. Sabes o desespero que aparece toda vez que a dor volta. Hoje, São Rafael entra com poder. E não entra apenas para aliviar. Ele entra para restaurar, para reverter quadros, para reescrever relatórios, para desafiar a lógica da medicina humana. Toca agora, Senhor, através do teu arcanjo, o sangue contaminado, o coração que pulsa com esforço, os pulmões que não respiram como antes, os ossos que estão frágeis, as articulações que doem, os nervos inflamados, os órgãos lesionados. Toca o estômago ferido, o intestino que adoeceu por causa do estresse, os rins sobrecarregados, o fígado intoxicado, a pele que inflama, a mente que não para. Se há um tumor crescendo, que ele agora regrida. Se há um nódulo desconhecido, que desapareça. Se há um vírus resistente, que perca a força. Se há uma bactéria, que seja eliminada. Se há um distúrbio genético, que seja equilibrado pelo toque do Criador. São Rafael, visita agora os hospitais, os quartos onde há silêncio e cheiro de luta, os corredores onde a esperança caminha de cabeça baixa. Toca aqueles que estão em tratamento. Toca quem já perdeu as forças. Toca quem vive com medo do amanhã. Visita também os que estão em casa, mas carregam dores crônicas, dores que ninguém vê, dores que roubam a vontade de viver. Leva bálsamo, leva consolo, leva descanso, leva a esperança real. Senhor,
nós também te pedimos agora pelas enfermidades invisíveis, aquelas que não aparecem nos laudos, mas que gritam dentro da alma, tristezas antigas, perdas não superadas, mágoas que ficaram presas no peito, traumas que viraram muros, sentimentos que foram reprimidos por tantos anos, e hoje se manifestam em dores físicas, cansaço constante, falta de ânimo, vazio existencial. São Rafael, entra onde o psiquiatra não consegue chegar, onde o psicólogo não alcança, onde o remédio apenas ameniza. Vai até o centro da alma e toca com tua luz. Liberta agora da ansiedade que sufoca, dos ataques de pânico, das noites sem sono, do medo constante, da insegurança que paralisa, da sensação de que tudo vai dar errado. Liberta do peso da culpa, da vergonha antiga, da autossabotagem, do pensamento repetitivo que diz: eu não vou conseguir, eu não sou bom o suficiente, eu sou um fardo. Apaga agora essas palavras do coração dessa pessoa e substitui por verdades do céu. Você é amado por Deus. Você é escolhido. Você tem valor eterno. Você é cura em andamento. Senhor, restaura agora o equilíbrio emocional. Tira o desequilíbrio hormonal, a oscilação de humor, o desânimo repentino, a vontade de desistir. Se há alguém vivendo dias cinzas, com o coração em pedaços, sem conseguir explicar o que sente, então que São Rafael toque com doçura, com firmeza, com graça. E se nesta oração alguém estiver intercedendo por outro, então ouve também, Senhor, esse clamor de amor. Toca o filho distante, toca o esposo doente, toca a mãe acamada, toca a amiga que já perdeu a fé. Onde o toque humano não chega, que o toque do céu alcance. Hoje, a dor começou a ser tratada. Hoje, a alma começou a respirar diferente. Hoje, o corpo começa a sentir alívio, porque a presença de São Rafael foi liberada. E nós cremos. Nenhuma enfermidade é maior que o teu nome. Nenhuma sentença médica supera a tua vontade. Nenhum quadro clínico é definitivo quando o céu decide agir. São Rafael Arcanjo, não te afastes. Permanece durante o sono, durante os exames, durante os tratamentos, durante o silêncio. Continua curando, mesmo quando ninguém mais percebe. Restaura célula por célula, pensamento por pensamento, lembrança por lembrança. E quando a cura for completa, que esta pessoa se lembre: foi Deus quem curou, foi o céu que visitou, foi o amor que restaurou o que a dor tentou destruir. São Rafael Arcanjo, tu conheces o tipo de dor que não aparece nas radiografias. Tu sabes que há feridas que não sangram por fora, mas sangram por dentro todos os dias. Hoje, te pedimos que entres onde ninguém mais entra. Vai até aquele lugar da alma onde a voz falhou, onde a coragem se calou, onde o passado construiu muralhas que o tempo não derrubou. Há pessoas nesta casa que já aprenderam a sorrir por fora, mas vivem esmagadas por dentro. Fingem estar bem, mas estão exaustas de carregar lembranças que machucam. E é por isso que hoje te suplicamos. Entra nas memórias. Entra no dia exato em que a dor começou, no momento em que a traição aconteceu, na palavra que feriu, na rejeição que marcou. Tu sabes, Senhor, o que foi vivido na infância. Tu viste quando a ausência de um pai gerou insegurança. Tu viste quando a frieza de uma mãe congelou o afeto. Tu viste os silêncios que doeram mais do que os gritos. Tu conheces os vazios que foram preenchidos com medo, com culpa, com raiva, com autodefesa. E é por isso que te chamamos hoje, Rafael, para curar não apenas as emoções,
mas para restaurar a verdade sobre quem essa pessoa realmente é. Se ela ouviu a vida inteira que não seria capaz, que era problema, que não tinha valor, apaga agora essas palavras. Apaga com tua luz celestial. Substitui a mentira que o inimigo plantou pela identidade que Deus escreveu. Tu és amado. Tu és escolhido. Tu és imagem e semelhança do Criador. Tu não é o que te feriram. Tu é o que Deus sonhou desde o ventre. São Rafael Arcanjo, toca agora quem vive com o coração endurecido. Quem aprendeu a se defender da dor se fechando. Quem construiu muros em vez de pontes. Quem perdeu a fé no amor, na amizade, na vida. Toca aquele que se protege com orgulho. Aquela que se esconde atrás da frieza. Aquele que parece forte demais, mas só está cansado demais para cair. Liberta agora da autossabotagem, dos pensamentos repetitivos que sabotam qualquer recomeço, das crenças limitantes que impedem a felicidade. Cura os que não conseguem confiar, os que temem ser abandonados novamente, os que se culpam por tudo que deu errado. Senhor, entra nas decisões que foram tomadas com o coração ferido, nas relações que se construíram por carência, nas escolhas que foram feitas com base na dor. Cura tudo o que nasceu de uma ferida, e não de uma convicção. Se houver memórias que paralisam, visões do passado que ainda ferem, nomes que ainda causam dor só de serem lembrados, toca agora, Rafael. Coloca tua mão sobre essas imagens internas, e faz nascer paz onde antes havia espinho. Se há pessoas que ainda vivem presas ao que aconteceu, ao que não foi dito, ao que foi negado, ao que foi esquecido por outros, mas nunca esquecido por dentro, liberta agora, Senhor. Restaura a capacidade de sentir leveza, de voltar a sorrir sem culpa, de voltar a sonhar sem medo, de amar sem desespero, de confiar sem desconfiança constante. E se há almas nesta casa adoecidas pelo luto, pela perda de alguém amado, pela ausência que nunca foi preenchida, traz consolo, trata a saudade que virou ferida, toca nas lágrimas que ainda caem em silêncio. Senhor, cura também os relacionamentos desgastados, as amizades rompidas, os afetos que esfriaram, os gestos que sumiram, os abraços que não foram mais dados, onde houver ressentimento acumulado, orgulho que impede o perdão, mágoas que se tornaram rotina. Derruba esses muros agora. Traz reconciliação verdadeira. Que haja libertação do ciclo da repetição. Discussões que sempre voltam. Palavras duras que se repetem. Comportamentos que ferem e depois são negados. Liberta da dependência emocional, do medo de ficar sozinho, da necessidade constante de aprovação, das amarras que impedem a liberdade emocional. E se houver alguém aqui que já pensou em desistir, que já imaginou a vida sem sentido, que já desejou sumir, que vive no limite emocional, Rafael, toca com teu bálsamo. Apaga a vontade de morte e acende o desejo de viver. Hoje, começa a reconstrução interior. A identidade verdadeira será restaurada. A dignidade será devolvida. O amor próprio será curado. A alma que estava em cacos começa a ser reorganizada. E quando tudo estiver refeito, essa vida será testemunho de milagre. São Rafael Arcanjo permanece durante o processo. Mesmo nos dias em que parecer que nada mudou, mesmo nas recaídas, mesmo nos momentos de dúvida, continua curando, continua amando, continua sustentando. Porque hoje, o que estava quebrado por dentro começou a ser restaurado com a glória de Deus. São Gabriel Arcanjo, mensageiro do Deus Altíssimo, aquele que foi enviado para anunciar à Virgem Maria o maior milagre da história. Hoje te invocamos com urgência.
Tu foste escolhido para levar palavras que transformam destinos. Tu conheces o peso de uma espera longa demais. Tu já viste o desespero no olhar de quem não sabe mais o que fazer. E hoje, há alguém aqui, com o coração cansado, vivendo exatamente esse momento. São Gabriel, entra agora nesta causa, porque ela não pode mais esperar. Já passou tempo demais. Já foi tentado de tudo. Já se bateu em todas as portas humanas. Mas agora é hora do céu agir. Tu sabes onde está a angústia mais profunda. Tu sabes qual papel não foi assinado. Qual exame foi inconclusivo. Qual processo travou sem motivo. Tu sabes qual dívida tirou a paz. Qual ligação nunca retornou. Qual situação chegou ao limite. Senhor, abre agora as cortinas espirituais. Traz à tona o que está impedindo a resposta de chegar. Se há interferência maligna, quebra agora, pelo poder do teu nome. Se há inveja, palavras lançadas, maldições veladas, desfaz tudo. Que São Miguel Arcanjo vá à frente, quebrando todo bloqueio espiritual. Que as amarras que seguram essa bênção sejam desfeitas agora. E que tu, São Gabriel, venhas com a palavra que liberta, com a confirmação que acalma, com o anúncio que reacende a fé. Traz agora o sim que foi negado tantas vezes. Traz a liberação daquilo que estava travado. Traz o recurso que parecia impossível. Traz o reencontro que parecia distante. Traz o e-mail que nunca foi respondido. Traz o resultado que estava retido. Traz a porta que parecia selada com cadeados invisíveis. Hoje, esta oração clama por algo que ultrapassa a lógica. Porque o que essa alma precisa não é comum. É milagre. É virada divina. É intervenção sobrenatural. São Gabriel Arcanjo, fala ao coração dessa pessoa que já pensou em desistir, que se sente sozinha no meio da guerra, que tenta manter a fé, mas que já está sem forças. Sopra esperança sobre o espírito cansado. Diz novamente como disseste a Maria: não temas, porque o Senhor ouviu teu clamor. Faz essa frase ecoar dentro do peito, como uma trombeta espiritual, que ela limpe a dúvida, recolha as lágrimas e traga descanso à alma. Senhor, tu conheces os prazos que se esgotam, sabes do aluguel que vence amanhã, da dívida que ameaça, da cirurgia que precisa ser marcada, da resposta que não pode mais ser adiada. Tu sabes que o relógio humano já perdeu a paciência, mas tu também és o dono do tempo. E quando decides agir, nenhuma porta permanece fechada. Por isso hoje, com fé que ultrapassa o desespero, nós te pedimos: envia São Gabriel Arcanjo, e que ele traga a resposta que só o céu pode dar. Que venha o depósito inesperado, a liberação do processo, a reconciliação entre irmãos, a cura sem explicação médica, o telefonema que muda tudo, o e-mail com boas notícias, a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. São Gabriel Arcanjo, sela essa causa com a paz que vem do alto. Não permita mais dúvidas. Não permita mais medo. Traz clareza. Traz direção. Traz sabedoria para tomar decisões com firmeza. E se a resposta ainda não for agora, então dá paciência, dá paz, dá fé para esperar sem se perder no meio do caminho. Mas se for o tempo da virada, então que nada atrase mais. Que tudo se mova com pressa divina. Que o impossível se dobre. Que o improvável se alinhe. Que o milagre seja completo. Senhor, que essa pessoa, ao receber a resposta, não se esqueça de onde veio a ajuda. Que haja gratidão verdadeira. Que haja testemunho. Que haja compromisso com o céu. Porque quando tu respondes, tu também esperas fidelidade. Tu dás, mas também chamas. Tu abençoas,
mas também convocas. E é por isso que hoje não pedimos apenas uma resposta. Pedimos que esta vida nunca mais seja a mesma. Depois da resposta chegar, São Gabriel Arcanjo acompanha cada passo até que tudo esteja resolvido. Guia até a vitória. Sela as decisões. Afasta influências contrárias. Protege o caminho. Preserva a bênção. E cobre com tua presença até que o céu diga: está feito. São Gabriel Arcanjo, tu que foste enviado para anunciar milagres antes mesmo que eles se manifestassem, hoje te chamamos para uma missão urgente. Entra na realidade financeira desta casa. Tu sabes o quanto é doloroso olhar para as contas vencidas, ver os filhos pedindo o que os pais não têm como dar, viver contando cada moeda, fazendo cálculos que não fecham, tentando dormir com o peso da incerteza sobre como será o amanhã. Hoje, Senhor, pedimos uma virada. Não apenas números positivos, mas uma mudança espiritual na área financeira desta família. Porque sabemos que não se trata apenas de falta de dinheiro, mas de portas que foram fechadas, de oportunidades que sumiram, de ciclos de escassez que parecem não ter fim. Quantas vezes essa pessoa tentou empreender? Quantos currículos já foram enviados? Quantas entrevistas terminaram em silêncio? Quantos quase deu certo terminaram em frustração? Mas tu conheces, Senhor, a história por trás dessa luta. Tu vês o coração que continua se esforçando, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem retorno. E por isso hoje clamamos. São Gabriel Arcanjo, traz a boa notícia que destrava a provisão, traz a resposta de emprego, traz o contrato que estava parado, traz o cliente certo, traz a venda que ninguém esperava, traz o recurso escondido, traz o investidor improvável, traz a solução que só o céu podia enxergar. Se houve decisões erradas no passado, negócios mal feitos, empréstimos desnecessários, alianças financeiras que trouxeram dor, então que São Miguel Arcanjo entre agora cortando toda a raiz espiritual de prejuízo. Rompe, Senhor, com o espírito da escassez. Quebra toda palavra de maldição lançada sobre as finanças desta casa. Se alguém disse que essa família nunca prosperaria, nós cancelamos agora essa sentença pelo poder do teu nome. São Gabriel, sopra novas ideias sobre essa mente. Abre caminhos profissionais. Mostra dons que estavam adormecidos. Traz discernimento para perceber onde está a oportunidade que vem de Deus. Senhor, visita também o ambiente de trabalho dos que estão empregados. Livra da perseguição. Livra da injustiça. Livra da sobrecarga. Livra do medo de perder o emprego. Traz estabilidade, traz promoção, traz reconhecimento. Abençoa os autônomos, os que vendem, os que servem, os que criam com as próprias mãos. Traz movimento para o negócio, traz procura pelos produtos, traz resultados inesperados. Abençoa os que estão começando algo novo, traz sócios confiáveis, clientes fiéis. Estratégias eficazes. Que não haja engano. Que não haja prejuízo. Que não haja ilusão. Senhor, te pedimos também sabedoria para administrar. Porque prosperar não é só receber mais. É saber usar o que já se tem com inteligência e gratidão. Que essa casa seja governada por prudência. Que cada gasto seja consciente. Que haja equilíbrio. Que o descontrole desapareça. Que a ansiedade pelo consumo dê lugar à disciplina e à paz. Que o nome desta família seja limpo. Que a dignidade seja restaurada. Que o crédito seja recuperado. Que o peso do constrangimento seja removido. São Gabriel, sela os caminhos profissionais dessa pessoa. Mostra o tempo certo de agir. O momento certo de recuar. O lugar onde a bênção está escondida.
E se houver ainda um teste de fidelidade em andamento, dá força para permanecer com integridade. Dá sabedoria para não aceitar atalhos perigosos. Dá discernimento para não entrar em negócios duvidosos. Senhor, visita também os filhos desta casa. Forma neles uma mentalidade próspera, e não escrava do medo da falta. Ensina-os a semear, a esperar, a valorizar o trabalho honesto. Que a mentalidade desta família seja transformada. Que o espírito de escassez dê lugar ao espírito de abundância. Não de ostentação, mas de plenitude. De viver com o suficiente, com alegria, com generosidade. E se for da tua vontade, traz um milagre visível, uma virada inesperada, uma provisão urgente, para que esta casa reconheça: foi o céu que agiu. São Gabriel Arcanjo permanece nessa missão, até que todas as contas estejam equilibradas, até que todas as necessidades estejam supridas, até que esta família possa dizer com gratidão: o Senhor fez maravilhas em nosso meio. Senhor Deus, olha para esta família. Vós que conheceis cada membro pelo nome, que estáis presente desde o início, que fostes testemunha de cada aliança feita, de cada abraço dado, de cada gesto de amor que o tempo, as palavras e os conflitos apagaram. Hoje, Senhor, te pedimos por cura nos relacionamentos, porque nesta casa há corações distantes, há laços rompidos, há vínculos frágeis, há silêncios que machucam mais que ofensas. São Rafael Arcanjo, entra agora com tua presença pacificadora. Traz reconciliação entre pais e filhos. Restaura o diálogo entre irmãos. Toca os casamentos que esfriaram. Reacende o carinho. Reconstrói o respeito. Restaura a confiança. Tu sabes, Rafael, quantas palavras foram ditas em momentos de raiva. Palavras que ficaram presas na memória. Palavras que ainda ecoam quando o ambiente se silencia. Palavras que se tornaram muros invisíveis. Que tua presença quebre essas barreiras agora. Que o orgulho que impede o perdão seja desfeito. Que o medo de se aproximar seja substituído pela coragem de recomeçar. São Miguel Arcanjo, entra nas atitudes que ferem. Corta pela raiz todo comportamento agressivo, toda reação descontrolada, todo espírito de ira, toda frieza emocional que paralisa o afeto. Onde houver impaciência, tensão constante, atitudes repetitivas que causam desgaste, traz, Senhor, um novo espírito sobre esta casa. Espírito de paz, espírito de entendimento, espírito de compaixão. E se há alguém nesta família que se afastou completamente, por uma briga, por uma escolha errada, por um erro que parece imperdoável, então traz de volta. São Rafael, restaura os afetos perdidos. Traz o filho de volta ao coração do pai. Traz a filha de volta ao abraço da mãe. Traz o cônjuge de volta para o diálogo sincero. Traz os irmãos de volta ao mesmo propósito. Restaura o respeito. Restaura o afeto. Restaura a unidade espiritual. Senhor, também oramos agora pelos casais desta casa. Quantos estão juntos no corpo, mas distantes na alma? Quantos dormem lado a lado, mas carregam mágoas, frustrações, palavras não ditas? Traz reconciliação verdadeira. Tira o peso da rotina. Tira o veneno da crítica. Tira o desgaste que o tempo causou. Restaura o olhar. Restaura o toque. Restaura o prazer de estar junto. E se houver feridas profundas, como traições, mentiras, humilhações, toca, Rafael, cura, lava com tua luz, apaga a memória do que feriu, sem apagar o compromisso que foi selado. Se for preciso começar do zero, então começa.
mas começa com tua presença no centro. Senhor, cura também os filhos que se sentem esquecidos, os que não receberam o afeto que mereciam, os que cresceram ouvindo mais críticas do que encorajamentos, os que aprenderam a se calar por medo. Toca os corações que se fecharam ainda cedo, e toca também os pais que erraram, que se arrependeram, mas não sabem como se aproximar, que não foram ensinados a demonstrar amor, que nunca aprenderam a pedir perdão. Dá a essa família a graça do recomeço, que a distância emocional seja vencida por atitudes concretas, que os gestos simples voltem, um elogio, uma conversa, um pedido de desculpas, um eu te amo que quebre anos de frieza. São Rafael Arcanjo, entra onde há feridas geracionais, padrões de dor que se repetem, mágoas que passam de pai para filho, de mãe para filha, de geração em geração. Corta esse ciclo agora. Liberta essa linhagem. Purifica esta herança emocional. Que a nova geração cresça com amor, equilíbrio, perdão. Senhor, sela esta família com tua presença. Que nesta casa não haja mais brigas diárias. Não haja mais gritos. Não haja mais acusações. Que a presença de Deus seja sentida nos gestos, no tom de voz, no cuidado diário, na oração em conjunto. São Miguel Arcanjo, guarda o ambiente desta casa. Que o inimigo não encontre mais brechas para semear discórdia. Que a semente da paz floresça. Que o espírito de separação caia por terra. Que os laços sejam fortalecidos pela tua autoridade. Hoje, Senhor, essa família está sendo tocada, não pela emoção, mas pela cura real que vem do céu. E o que antes parecia impossível, será restaurado diante dos olhos de todos. Porque onde há fé, onde há clamor, onde há entrega sincera, há também reconciliação, cura e recomeço. Senhor Deus, olha para o estado espiritual desta casa. Tu sabes quantas vezes a oração foi deixada de lado, quantas manhãs começaram sem teu nome ser invocado, quantas refeições foram feitas sem gratidão, quantas noites passaram sem uma simples prece. Tu sabes que o tempo foi tomando o lugar da fé. As distrações ocuparam o silêncio. Os aparelhos substituíram os encontros. As prioridades mudaram. E a oração foi ficando para depois. Mas hoje, com o coração aberto, nós te pedimos: restaura a vida espiritual desta família. Faz arder de novo a chama da fé. A fé simples. A fé verdadeira. A fé que não depende de emoção, mas de compromisso com o céu. São Miguel Arcanjo, sela este lar contra toda frieza espiritual, contra o desânimo de buscar a presença de Deus, contra a distração que impede a oração, contra a rotina que anestesia a alma. E se algum espírito de apatia, de incredulidade, de comodismo espiritual estiver agindo neste lar, então corta agora, em nome de Jesus. Que haja libertação, que haja despertar, que haja sede da palavra. Senhor, visita o coração dos pais. Que eles sejam os primeiros a se colocar de joelhos. Que eles tenham desejo de liderar espiritualmente esta casa. Que aprendam a orar juntos, a se abençoar mutuamente, a consagrar os filhos diariamente. Que não tenham vergonha de clamar, que não tenham medo de parecer fracos, que descubram que a verdadeira força começa na rendição. São Rafael Arcanjo, entra nos quartos dos filhos desta casa. Tu sabes o quanto a juventude tem sido atacada. Tu sabes o quanto as redes sociais abafam a voz de Deus. Tu sabes como o mundo tem oferecido distrações que afastam do sagrado. Por isso, sela os olhos dos jovens. Guarda seus ouvidos. Protege seus pensamentos. Livra-os da ilusão de que a fé é coisa ultrapassada.
Desperta neles a coragem de serem diferentes. Dá-lhes prazer na oração, vontade de conhecer a Bíblia, desejo de viver a verdade. São Gabriel Arcanjo, anuncia a esta casa que o tempo de recomeço espiritual chegou. Traz boas novas da parte de Deus. Sopra esperança sobre os corações. Renova os que estavam desanimados. Levanta os que haviam caído. Senhor, queremos voltar à oração em família. Orar antes de sair. Orar antes de dormir. Orar nas decisões. Orar nas dúvidas. Queremos consagrar esta casa de novo. Queremos que teu nome seja falado com reverência. Que tua presença seja lembrada todos os dias. Que a televisão seja desligada para dar lugar ao silêncio santo. Que os celulares sejam colocados de lado para dar espaço à comunhão. Queremos que esta casa volte a respirar fé. Queremos que os filhos cresçam ouvindo sobre milagres. Queremos que o ambiente espiritual seja leve, puro, consagrado. Senhor, se houver objetos nesta casa que carregam más influências, livros, músicas, imagens, lembranças espiritualmente perigosas, mostra, revela e nos dá coragem para remover, porque esta casa é tua. Este lar te pertence, não apenas no domingo, mas todos os dias. Que a mesa volte a ser altar. Que o sofá volte a ser lugar de conversa sobre a palavra. Que o quarto volte a ser um santuário de oração. Que os corredores sejam caminhos de louvor. Que o ar seja cheio da tua presença. São Miguel Arcanjo, fica na porta. Que nenhuma distração entre sorrateira. Que nenhum ataque passe despercebido. Que tua espada esteja entre os pensamentos e as decisões desta família. Senhor, forma nesta casa uma muralha de fé viva. Que as tentações percam força. Que o mal se canse de tentar. Que os anjos tenham liberdade de agir aqui dentro. Que esta casa seja conhecida como lugar de luz. Que quem entrar sinta paz. Que quem visitar deseje ficar. Porque sente a tua presença no ambiente. E se houver resistência, corações frios, olhares indiferentes, que teu Espírito Santo quebre isso com amor. Que nenhuma barreira resista ao teu mover. Hoje, este lar volta a ser altar. Hoje, esta família volta a ser povo consagrado. Hoje, o teu nome é honrado entre essas paredes. E declaramos com fé: nada será como antes. Porque quando a fé volta, tudo floresce, tudo se renova, tudo se transforma. Senhor Deus, nós te louvamos por tudo o que foi feito neste lar. Porque cada palavra orada foi como uma chave espiritual, abrindo portas que estavam trancadas há anos. Hoje, com fé e reverência, declaramos que esta casa foi visitada pelo céu. A atmosfera mudou, a escuridão recuou, o ambiente foi selado com a tua presença. São Miguel Arcanjo, nós te agradecemos por tua espada levantada, por ter rompido correntes invisíveis, por ter restaurado a ordem onde o caos reinava. Permanece como guarda vigilante deste lar, na entrada e na saída, de dia e de noite. São Rafael Arcanjo, nós te agradecemos pela cura que já começou, pelo consolo que tocou a alma, pela libertação que invadiu o coração silencioso. Continua curando o que ninguém vê, e sustentando mesmo nos dias em que a fé vacilar. São Gabriel Arcanjo, te louvamos pelas respostas liberadas, mesmo que ainda não tenham se manifestado. Sabemos que o céu já enviou o teu anúncio. O impossível já começou a ceder. Senhor, que esta família permaneça firme. Que o fogo da fé não se apague. Que a oração se torne hábito. E que o teu nome seja exaltado todos os dias neste lugar. Sela, Senhor, com o teu Espírito, cada coração tocado, cada cômodo purificado, cada vínculo restaurado.
Que os frutos desta oração sejam visíveis. Paz no olhar, leveza no ambiente, amor restaurado, fé viva e esperança renascida. E declaramos com fé: esta casa agora é território santo. Este lar pertence ao Senhor, e nenhuma força maligna poderá mais entrar. Escreva nos comentários com fé: minha casa foi restaurada pela presença de Deus. Amém.